Capítulo 6º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 29. Na primeira gestão da autarquia, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes. Inciso 1º. 3 diretores da agência serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde. Inciso 2º. 2 diretores serão nomeados na forma do parágrafo único, do artigo 10, desta lei. Parágrafo único. Dos 3 diretores referidos no inciso 1º deste artigo, 2 serão nomeados para mandato de 4 anos e 1 para 2 anos. Artigo 30. Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a publicação de seu regimento interno pela diretoria colegiada, ficará a autarquia, automaticamente, investida no exercício de suas atribuições, e extinta a Secretaria de Vigilância Sanitária. Artigo 31. Fica o Poder Executivo autorizado a: Inciso 1º. Transferir para a agência o acervo técnico e patrimonial, obrigações, direitos e receitas do Ministério da Saúde e de seus órgãos, necessários ao desempenho de suas funções. Inciso 2º. Remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério da Saúde para atender às despesas de estruturação e manutenção da agência, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na lei orçamentária em vigor. Artigo 32. Revogado. Artigo 32-A. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá, mediante celebração de convênios de cooperação técnica e científica, solicitar a execução de trabalhos técnicos e científicos, inclusive os de cunho econômico e jurídico, dando preferência às instituições de ensino superior e de pesquisa mantidas pelo poder público e organismos internacionais com os quais o Brasil tem acordos de cooperação técnica. Artigo 33. A agência poderá contratar especialistas para execução de trabalhos nas áreas técnica, científica, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, observada a legislação em vigor. Artigo 34. Revogado. Artigo 35. É vedado à ANVS contratar pessoal com vínculo empregatício ou contratual junto a entidades sujeitas à ação da vigilância sanitária, bem como os respectivos proprietários ou responsáveis, ressalvada a participação em comissões de trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não integrantes da sua estrutura organizacional. Artigo 36 e artigo 37. Revogado. Artigo 38. Em prazo não superior a 5 anos, o exercício da fiscalização de produtos, serviços, produtores, distribuidores e comerciantes, inseridos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, poderá ser realizado por servidor requisitado ou pertencente ao quadro da ANVS, mediante designação da diretoria, conforme regulamento. Artigo 39. Revogado. Artigo 40. A Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde, por intermédio de sua consultoria jurídica, mediante comissão conjunta, promoverão, no prazo de 180 dias, levantamento das ações judiciais em curso, envolvendo matéria cuja competência tenha sido transferida à agência, a qual substituirá a União nos respectivos processos. Parágrafo 1º. A substituição a que se refere o caput, naqueles processos judiciais, será requerida mediante petição subscrita pela Advocacia Geral da União, dirigida ao juiz ou tribunal competente, requerendo a intimação da Procuradoria da agência para assumir o feito. Parágrafo 2º. Enquanto não operada a substituição na forma do parágrafo anterior, a Advocacia Geral da União permanecerá no feito, praticando todos os atos processuais necessários. Artigo 41.
O registro dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 1976, e o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, poderá ser objeto de regulamentação pelo Ministério da Saúde e pela agência visando a desburocratização e a agilidade nos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou condição de fiscalização das atividades de produção e circulação. Parágrafo 1º. A agência poderá conceder autorização de funcionamento a empresas e registro a produtos que sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a mercadorias destinadas a mercados externos, desde que não acarretem riscos à saúde pública. Parágrafo 2º. A regulamentação a que se refere o caput deste artigo atinge inclusive a isenção de registro. Parágrafo 3º. As empresas sujeitas ao Decreto-Lei nº 986, de 1969, ficam, também, obrigadas a cumprir o artigo 2º da Lei nº 6.360, de 1976, no que se refere à autorização de funcionamento pelo Ministério da Saúde e ao licenciamento pelos órgãos sanitários das unidades federativas em que se localizem. Artigo 41-A. O registro de medicamentos com denominação exclusivamente genérica terá prioridade sobre o dos demais, conforme disposto em ato da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Artigo 41-B. Quando ficar comprovada a comercialização de produtos sujeitos à vigilância sanitária, impróprios para o consumo, ficará a empresa responsável obrigada a veicular publicidade contendo alerta à população, no prazo e nas condições indicados pela autoridade sanitária, sujeitando-se ao pagamento de taxa correspondente ao exame e anuência prévia do conteúdo informativo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Artigo 42. O artigo 57 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 57. A importação de alimentos, de aditivos para alimentos e de substâncias destinadas a serem empregadas no fabrico de artigos, utensílios e equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos, fica sujeita ao disposto neste decreto-lei e em seus regulamentos, sendo a análise de controle efetuada por amostragem, a critério da autoridade sanitária, no momento de seu desembarque no país. Artigo 43. A agência poderá apreender bens, equipamentos, produtos e utensílios utilizados para a prática de crime contra a saúde pública, e a promover a respectiva alienação judicial, observado, no que couber, o disposto no artigo 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, bem como requerer, em juízo, o bloqueio de contas bancárias de titularidade da empresa e de seus proprietários e dirigentes, responsáveis pela autoria daqueles delitos. Artigo 44. Os artigos 20 e 21 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. Parágrafo único. Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou terapêutico. Artigo 21. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros já registrados, desde que satisfaçam as exigências estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Os medicamentos similares a serem fabricados no país consideram-se registrados após decorrido prazo de 120 dias, contado da apresentação do respectivo requerimento, se até então não tiver sido indeferido. Parágrafo 2º. A contagem do prazo para registro será interrompida até a satisfação, pela empresa interessada, de exigência da autoridade sanitária, não podendo tal prazo exceder a 180 dias. Parágrafo 3º. O registro, concedido nas condições dos parágrafos anteriores, perderá a sua validade, independentemente de notificação ou interpelação,
se o produto não for comercializado no prazo de 1 ano após a data de sua concessão, prorrogável por mais 6 meses, a critério da autoridade sanitária, mediante justificação escrita de iniciativa da empresa interessada. Parágrafo 4º. O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado 2 anos após a verificação do fato que deu causa à perda da validade do anteriormente concedido, salvo se não for imputável à empresa interessada. Parágrafo 5º. As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados e fabricados em Estado parte integrante do Mercado Comum do Sul, Mercosul, para efeito de sua comercialização no país, se corresponderem a similar nacional já registrado. Artigo 45. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 46. Fica revogado o artigo 58 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969,